Continuando aqui, agora a gente vai falar desse assunto, mas a gente vai falar pelo lado lá do Paraguai. Olha só, a polícia do Paraguai afirma que o diretor da PRF, Silvinei Vasquez, ele apresentou um documento ao ser preso, em que afirmava ter câncer e, por isso, só podia se comunicar por escrito, ou seja, não podia depor. Confuso, né? Vamos chamar a Luciana Tadeu? Como é que é essa história, Lu? A gente não... É difícil de entender. E aí, ele se comunicou por carta ou mandou um portunhol lá? Oi, Débora. Boa tarde novamente para você, para todos que nos acompanham. Olha, o comandante paraguaio do Comando Tripartite, né, que é o Departamento de Coordenação Policial entre Brasil, Paraguai e Argentina, o Carlos Duré, deu entrevista para nós da CNN Brasil e ele afirmou que no momento em que Silvinei é detido, em que ele é identificado como uma pessoa que está usando uma cédula, um documento de identidade falso no aeroporto internacional da região metropolitana de Assunção, ele apresenta um atestado médico que afirma que ele sofre de um câncer de estágio avançado e que por isso ele não conseguia se comunicar oralmente, somente podia se comunicar por escrito. Mas aí, conforme revistam, né, as coisas dele, identificam que ele leva também, que ele está carregando na sua bagagem também um passaporte brasileiro, aí ele acaba conversando com as autoridades e fala no seu idioma real. E aí o comandante, claro, se refere ao português. E uma coisa que ele afirmou é, se você mostra um documento paraguaio, porque o documento que Silvinei usava, segundo as autoridades paraguaias, era um documento de identidade de uma pessoa paraguaia que já tinha falado para as autoridades que seu documento tinha sido extraviado, ou seja, era um documento real, mas de outra pessoa, que quando você apresenta um documento paraguaio, você precisa falar ou o espanhol ou o guarani e que, na verdade, o comandante acredita, então, que foi uma tentativa de esquivar do controle que ele sofreria aí com as autoridades. O comandante fala, eu não tenho como afirmar se ele tem câncer realmente ou não, mas isso costuma ser uma modalidade para tentar fugir desses controles. E segundo o comandante policial, Silvinei, inclusive, alegou para as autoridades que os curativos que ele usava, dá para ver em uma das fotos dele que ele tem um band-aid aqui no pescoço, mas também, segundo o comandante, ele tinha um curativo no braço. Ele afirmava, segundo o comandante, que esses curativos teriam a ver com essa doença, com esse câncer avançado, segundo esse atestado médico apresentado para as autoridades paraguaias. Um certificado, um atestado médico que, segundo o comandante, é de uma clínica médica brasileira e tentou, então, apresentar para as autoridades esse documento para não se comunicar oralmente, mas acabou falando com as autoridades paraguaias. Silvinei também foi interrogado pelo Ministério Público. De fato, deve ter um processo, deve ser aberto um processo contra ele no Paraguai pelo uso dessa documentação paraguaia e espera-se que agora, já nas próximas horas, ele seja entregue para a Polícia Federal do Brasil, ele que está nesse percurso até Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, para ser entregue para as autoridades, para a Polícia Federal. Débora. Muito obrigada, então, pelas informações, Luciana Tadeu. A gente tem alguma... a gente tem. Vamos ver, então, o que a polícia do Paraguai disse sobre a PRF, sobre o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez. Vamos ver. E havia trajo una constancia médica que me reservo, porque está en proceso investigativo, de un sanatorio de Brasil, donde mencionaba claramente en la constancia de que él tenía un cáncer muy avanzado y que no podría comunicarse oralmente, solamente podía comunicarse por escrito.